Prazerzão, viu? Nada, velho, te agradecer por ter aceitado o convite aí. Gente que a gente acaba vendo, né, das andanças de tocada pra cima e pra baixo. E tá sendo Do massa, caralho. porque a gente aproxima mais de todo mundo. Quando eu vi, eu sempre apoio, velho, toda iniciativa assim porque isso engrandece, né? Uma cena. Engrandece. Aí, tipo, eu sempre quando eu vejo assim alguma iniciativa de qualquer pessoa assim, eu digo, meu irmão, tô dentro, viu? Olá, eu sou Jari Tavares e você está em mais um episódio do Repercuta Podcast. Aqui um espaço para os bateristas, percussionistas, músicos, mas não só isso, para você também que gosta de arte e também de boas histórias, mesmo que você não toque nenhum instrumento, mas aí você vai encontrar aqui muitas histórias interessantes que vários convidados nossos compartilham conosco. E antes da gente ir para o novo episódio, deixa eu dar alguns recados aqui para vocês. No último episódio, que foi um bate-papo com o Thiago Sabino, o de número 12, eu tinha deixado também um espaço aqui e um recado para vocês enviarem mensagens, sugestões, reclamações lá no direct de nossa página no Instagram, o repercuta.pod. E aí, visto também a repercussão desse episódio com o Thiago, a gente tem aqui a presença de uma pessoa que vem escutando os episódios e que nos mandou um recado. É a seguidora Flávia Souza. A gente abre aspas aqui para ela porque ela fala: não tinha como não deixar aqui meu depoimento sobre o podcast com o Thiago Sabino. Sou fã e esse cara não tem ideia do quanto ele contamina os amantes do rock e da bateria com sua paixão e sabedoria no campo da musicalidade. O cara é um entendedor e multiplicador de como se constrói a identidade de um artista. Parabéns pela entrevista, amei. A gente que agradece, Flávia. Fica o convite para continuar conosco nos próximos episódios. E é isso, se você tem algum recado, envia pra gente também, que eu vou ter o prazer de aproximar um pouco mais de você também aqui dentro dos episódios, além lá da página no Instagram. Se você também não segue, fica à vontade, a gente tem alguns conteúdos exclusivos para lá também. Sobre as plataformas, a gente continua com todas aquelas: Deezer, Spotify, Amazon, os agregadores do Android, o Podcast Addict, Overcast, Castbox, e a gente tem um link na bio, também na página do Instagram, e aí lá você consegue acessar todas as plataformas, escolher a que você achar melhor, e é isso. E a gente também tem uma novidade: a partir de fevereiro farei o máximo para que a gente consiga trazer esse conteúdo. Assim, você que já vem acompanhando, você sabe que o Repercuta é quinzenal, mas a partir de fevereiro tive a ideia de trazer mais um episódio extra. E aí, normalmente, como a gente tem produzido episódios de bate-papo, esse episódio extra eu sempre vou tentar trazer algum episódio temático, sabe? Então tem alguns filmes que eu tô afim de trazer pra cá, livros, enfim. Então fica ligado, e fica ligado na página também, que você vai saber até antes, quando essas novidades estiverem no mundo. Então vamos agora para o próximo episódio aqui do Repercuta. Dessa vez um bate-papo com mais um baterista recifense, Douglas Brito. Ele é um cara versátil, ele é um cara desde o pop, toca metal também, mas também tem muito contato e muita vivência com o frevo, com os ritmos regionais nordestinos, e é com ele que eu bati um papo e você vai conferir agora. O Douglas compartilha com a gente desde as primeiras vivências, como é que ele começou a se interessar em tocar bateria e tal, a vida na noite também, a importância do pai dele nessa escolha de se tornar baterista, e no meio do caminho as mudanças que fizeram com que ele tivesse que abdicar de algumas coisas para poder continuar tocando, e algumas das bandas que ele participou, como a Masker, compondo a banda da cantora Live, a Estação 47, outros projetos como também colaborando com o artista Deniele Martins, e também a Mar Assombrado, que é outra banda de rock progressivo aqui de Recife. Além, é claro, não podia deixar passar a experiência que ele tem com a orquestra acadêmica do Passo do Frevo. E foi lá que ele teve também grande parte das suas vivências, que ele compartilhou com a gente aqui, com grandes nomes do frevo.
Isso é tudo por enquanto. E é um prazer ter você aqui no Repercuta mais uma vez. Fica ligado que ainda virão bastante novidades por aqui. Vamos então para esse que é o episódio do número 13, um bate-papo com o baterista Douglas Brito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu gosto de falar o que é que eu lembro da pessoa, e aí talvez tu nem lembre disso, mas eu lembro que eu tive algum contato contigo lá no Estúdio Carranca, quando eu trabalhei por lá. Eu até citei essa minha passagem lá no Carranca no primeiro episódio aqui do Repercuta, que foi da apresentação do podcast. E aí tu tava gravando lá com a Mara Assombrado lá, tava você e André Vicena tava por lá também. Lembro. Gravou algumas coisas por lá. Eu acho que foi em 2018 isso. Foi janeiro de 2018, exatamente. Pronto. E é o que eu lembro de tu. E a outra coisa que eu lembro, que eu acho que pra mim também já é uma marca registrada tua, é a tua Pearl azul, que eu acho linda aquela bateria, velho. Massa, velho. Não, então, naquela época, tu já tinha mencionado que tava querendo criar uma parada dessa, tal. Tu naquela época, eu acho que, não sei se foi durante a mixagem, não lembro, assim, mas eu sentei, assim, na técnica e tu tinha mencionado, velho, eu tenho uma ideia de fazer um podcast. E na época não tava essa moda que tava hoje em dia, né? Mas já tinha uns podcasts já que vinham de, sei lá, Jovem Nerd, tem aqueles podcasts que são, né, das antigas, assim. Mas faltava um desse de música, assim, e eu super apoiei, digo, vamos embora, tô dentro aí. Aí agora eu fiz o link, isso, velho, agora que eu me lembrei, agora que eu fiz o link, é verdade. Douglas, velho, perguntar se tu lembra quando foi a primeira vez que tu viu uma bateria na vida, enfim, quando tu começou a querer tocar. Vamos lá, pergunta boa, porque, assim, lá em casa acontecia o seguinte, meu pai, ele era um cantor, certo? Só que ele era um cantor hobbyista, certo? Ele era hobby dele. Ele fazia as virações dele para sobreviver como qualquer outra pessoa, sei lá, na década de 70, 80, assim, ele se virava, já foi bicheiro, já foi motoqueiro, entregando jogo de bicho, né? Aquelas coisas todas. E foi aí que ele conheceu minha mãe, né? Só que depois que ele teve filho e tudo mais, ele sempre foi um cara meio boêmio, assim, e sempre curtiu música romântica, né? Então, Roberto Carlos, Altemar Dutra, seresteiro, né? Na época mesmo, tipo... Esse tipo de música sempre rondou na minha casa, saca? Não só isso, ele também gostava muito das baladas do rock, né? E das baladas em geral, mas das bandas de rock, ele sempre gostava muito das baladas. Então, música sempre teve lá em casa, tá ligado? Ele sempre gostava de ter um som legal em casa para poder ouvir os CDs dele. Ele tinha disco, inclusive ainda tem disco lá em casa guardado que era dele. Então ele sempre tinha CD, comprava os originais quando podia, quando não podia pegava os pirateados mesmo, né? Normal. Então música sempre teve lá em casa. Então, apesar disso, o que acontece? Quem começou a comprar instrumento para eu e meu irmão a gente ter algum contato com música, né, com o instrumento musical, foi minha mãe, não foi ele, certo? Por alguma razão que eu não sei, é coisa da vida, assim. E minha mãe comprava aqueles brinquedinhos de criança e tal. Então, um desses brinquedos, ela comprava violão, aquele violão que tinha 4 cordas que nem afinava. Aí comprava aquelas sanfona que até rolava um sonzinho de sanfona e tal, das antigas isso, meu irmão, tipo, década de 90, isso aí. Um desses brinquedos musicais, assim, foi uma bateria pra criança, certo? Que eu lembro, porque a lembrança é um pouco vaga, porque isso faz tempo, né? Eu acho que eu devia ter uns, sei lá, 5 anos, 6 anos. Mas, assim, era um brinquedo. Só que eu lembro que eu gostava muito. Eu acho que por conta do barulho até. Minha mãe deu fim. Eu não sei, eu lembro que foi um período curto, assim, que eu fiquei com esse brinquedo, que era uma bateria de brinquedo. Do nada a bateria desapareceu, assim, eu ficava perguntando pra mãe, cadê a bateria? Não sei o que. Não, sei não.
perdeu, não sei o que, tipo, alguém deu fim na bateria, eu acho que por conta do barulho. Na época eu não tinha essa consciência, né? Mas hoje, olhando em retrospectiva e vendo assim, até alunos meus mesmo que são novinhos, assim, que há um instrumento para eles, eu percebo que o barulho sempre é uma questão, né? Para quem é baterista e tal. Então, eu acho que aconteceu isso comigo. Isso eu era novo, 5, 6 anos de idade, eu acho. Esse foi o primeiro contato, certo? Esse foi o primeiro contato com o instrumento em si. Mas assim, era totalmente despretensioso, era como se fosse uma brincadeira de criança, mais um brinquedo de criança. Então, depois é que isso passou a ser mais a sério, depois de um vácuo, né? Mas o primeiro contato foi esse. Esse vácuo, né, durou até, eu acho que 2005, assim, um vácuo, vamos dizer assim, por interesse em aprender um instrumento, vamos dizer assim, né? Porque aí quando foi em 2005, eu lembro isso claramente, assim, eu fui na Rua da Concórdia com minha mãe e o cara, o pirraia, né, quando vai na Rua da Concórdia, ele já vai pedindo, né? Mãe, compra um violão pra mim, não sei o que, aí foi o que aconteceu comigo, eu pedi a ela um violão, né? Então, ela comprou o violão, assim, viu que tava num preço acessível, comprou o violão e tem esse violão até hoje, né? E na época eu comecei a aprender violão com o meu padrinho, que tocava um pouco de violão. Ele também é professor, ele é professor de matemática, mas também, como ele tinha essa facilidade de ensinar, né, ele começou a me ensinar as primeiras coisas, né, que faziam parte, assim, do universo da música no violão, a partir do violão, né. Então ele me ensinou o que era o tampo, como é que funcionava a acústica do violão, não sei o que, e os primeiros acordes. Só que isso também, paralelamente, eu também tava, sei lá, eu era quarta série, eu acho. 2005 não. 2005 eu era quinta série, exatamente, quinta série. Culminou de que minhas notas na escola ficaram baixas. Eu acho que foi coincidência, porque eu também não era tão aplicado no violão não, entendeu? Mas foi coincidência, minhas notas ficaram baixas. Então, tipo, eu escanteei um pouco o violão pra focar nos estudos na época, nos estudos tradicionais. E teve mais um vácuo de um ano aí, um ano assim, o violão encostado. Meu irmão começou a tocar violão assim, de forma curiosa mesmo, pegando música que meu pai ouvia, tipo, uma dessas, as bandas de rock que meu pai gostava muito era Pink Floyd. Então ele tinha o VHS, né, na época era VHS, do Pulse, né, que é um show histórico assim do Pink Floyd. E eu lembro que a gente ouvia diariamente assistia diariamente o VHS. Então era todo dia mesmo. Inclusive, se eu botar o Pulse pra tocar hoje, eu sei de cabo a rabo o set list, assim, porque era todo dia, velho, todo dia mesmo. E ele botava num som, era o VHS, ele botava o som do VHS no som, naqueles home system que tinha, né? E enfim, ficava um som arretado e a gente gostava. E uma dessas coisas, né, o violão lá encostado, meu irmão começou a pegar, começou a pegar alguns solinhos assim. Depois começou a pegar mais música e eu vendo aquilo ali, eu digo, pô, meu irmão tá conseguindo fazer sozinho. Aí eu fui meio que atrás dele também no violão. Isso foi se construindo, né? Anos foram se passando assim, desse jeito. Eu gostando de violão, meu irmão também, a gente fazendo uma pesquisa junto, né? Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito brother nesse quesito também. A gente, tem esse guitarrista aqui, tem não sei o que, meu irmão também tava querendo, era violão, mas tava querendo já guitarra, porque a influência da gente foi muito isso, né? Meu pai gostava de banda de rock, aí escutava, sei lá, do nada tinha um DVD de Fábio Júnior, que minha mãe gostava, a gente assistia, gostava pra caramba. Aí, sei lá, aí começou a vir os DVDs mesmo, né? E a gente começou a comprar muita coisa. Aí, enfim, foi tendo essas influências guitarrísticas a princípio. E o lance da batera, né? Veio um pouco depois, assim, quando, numa dessas pesquisas de DVD e não sei o que, a gente chegou à banda Dream Theater. Quando a gente chegou, a gente pegou o DVD, eu lembro que eu peguei emprestado de um colega meu que eu estudava no Senai. A gente descobriu o Dream Theater assim,
uma das grandes influências, antes de chegar no Dream Theater, uma das grandes influências da gente querer realmente aprender mais música assim, de tocar assim mesmo, foi o Guitar Hero, velho. Pode soar engraçado, mas o jogo Guitar Hero foi um divisor de águas, assim, porque a gente via, né, a gente não tinha o controle, aquele joystick em forma de guitarra, a gente tinha um joystick normal do PS2, né, mas a gente, pela questão da jogabilidade, né, a gente, é como se a gente estivesse realmente tocando a música pelo controle, a gente sentia aquilo ali, a gente gostava da sensação de jogar a música, né. Aí, velho, se a gente fizesse isso na vida real, seria melhor ainda. Então, isso foi uma influência, né? Pode parecer engraçado, mas eu sempre menciono isso. O Guitar Hero foi uma grande influência também na questão, tanto minha quanto do meu irmão, da gente querer aprender música mesmo, assim, né? Tocar na guitarra mesmo, tocar no violão, que seja, né? E numa dessas andanças, num desses Guitar Heroes aí, que tinham até os pirateados do Guitar Hero, que a galera fazia os moods, né? Que a galera colocava música que não tinha no jogo original, e a galera conseguia colocar músicas assim mais difíceis até. E um desses patches assim tinha as músicas do Dream Theater. Foi aí que a gente descobriu a banda. E aí a gente foi a fundo, foi atrás da discografia. E, como eu tinha falado, um colega meu que estudava comigo no Senai, isso foi por volta de 2009, ele me emprestou o DVD do Dream Theater Live Budokan, né, que é um DVD que até hoje é um dos, assim, clássicos do Dream Theater, se tratando de ao vivo, né? E a gente, como qualquer outro DVD que a gente pegava, a gente ouvia todo dia aquilo ali. E aí eu me apaixonei, a gente começou ouvindo a banda por causa do guitarrista, né, John Petrucci. Só que eu comecei a pirar muito no baterista, que foi Mike Portnoy, né? Então, 2009 para 2010, mais ou menos, foi quando eu comecei a me interessar mesmo por bateria de verdade, assim, de verdade mesmo. Então, eu comprei o meu primeiro par de baquetas, né? Só que aí eu vi que o buraco era mais embaixo, né? Eu disse, até falava pro meu pai na época, eu disse, pai, se eu quiser realmente aprender bateria, eu vou ter que ter aula, tal, não sei o quê. Ele via que eu tinha comprado par de baqueta, não sei o quê, e isso passou-se um tempo, né? Em 2010 foi quando aconteceu da saída de Mike Portnoy do Dream Theater, teve aquelas audições lá, fizeram um reality show pra ter um baterista novo na banda. Aquilo tudo foi meio que gerando sei lá, velho, uma inspiração e uma influência em mim gigante, assim. Porque aí eu já conhecia grande parte dos bateristas que fizeram a audição do Dream Theater. Por conta de pesquisa que a gente fazia de guitarrista, a gente era daqueles caras que ia ver quem eram os músicos, todos os músicos que faziam parte do CD e tal. E, enfim, eu já conhecia Vigil Donati, já conhecia Thomas Lang, já conhecia Aquiles Priester, logicamente, né, que foi o brasileiro que foi pra audição. Marco Mínima conhecia, mas conhecia pouco, por causa de Paul Gilbert. Enfim, isso foi gerando uma influência em mim gigante. E aí, quando foi em 2011 para 2012, certo? Foi quando a gente decidiu, realmente eu vou pra batera, porque meu pai sempre foi um cantor robista, de hobby, só que ele sempre se deu mal, assim, com bandas, né? Ele nunca conseguiu montar um grupo dele. Então, meu irmão já tava tocando guitarra bem, já chegou até a acompanhar meu pai em algumas apresentações que ele fazia, assim, pra festa particular, enfim, e confraternizações. E eu ficava lá, né, meio que vendo aquela movimentação e disse, velho, eu queria participar dessa coisa, assim. E não tinha o instrumento, né, na época. E aí, quando foi, meu pai, a gente decidiu, pronto, vai ser bateria, vai, beleza, massa. Aí quando foi, isso eu já era adolescente velho, já tinha 16, 17 anos, mais ou menos. E aí, quando foi em 2012, a gente conseguiu comprar uma bateria usada de um colega do meu pai. Era uma bateria que estava encostada, assim, do filho do meu colega. E era uma Pearl Sport, velho. Já era uma Pearl Sport já era a Pearl Sport que eu tenho até hoje. Só que vou chegar lá na bateria azul, certo? Vou chegar lá. Essa batera que eu comprei, que meu pai comprou, na verdade, ela era uma bateria verde abacate, aqueles verde meio
tinha da Perk Sport, e ela era aqueles Power Tones, né? 12, 13, 16, 22. Só tinha um corpo. Aí a gente comprou a bateria. Meu pai comprou a bateria. Eu não tinha como tocar ainda. Veio com um pedal, mas não tinha hi-hat, não tinha máquina de escala, não tinha caixa. E aí foi que eu descobri que bateria se vendia tudo separado. Quem vende, né? Você pode comprar tudo separado, tudo junto, mas sair mais caro, enfim. Aí foi nessa época que eu descobri isso. E aí a gente foi atrás de uma máquina de timbal barata, um caixa barato, só pra eu ter o instrumento completo pra poder treinar, né? Aí a gente comprou e tal, beleza. Foi passando-se o tempo, passaram-se alguns meses, infelizmente, né? Pronto, eu já tava podendo treinar. E aí foi que eu disse pra pai, eu preciso me matricular numa escola pra poder aprender mais rápido e tal. Aí ele, beleza, aí a gente foi atrás, eu fui lá no Minami, aí eu me matriculei no Minami. Né? E as aulas começavam em agosto de 2012, né? Só que quando chegou julho de 2012, velho, dia 31 de julho, último dia de julho, meu pai faleceu. E isso foi um baque, assim, pra todo mundo, que ninguém esperava. Ele era um cara boêmio, sempre foi, mas a gente não esperava que ele faleceria. Ele faleceu de ataque fulminante. E isso foi um baque, assim. Na época, eu já tinha prestado vestibular, não tinha prestado vestibular pra música, na época. Eu tinha feito curso técnico, como eu tinha mencionado. Tinha feito curso técnico no Senai de eletrônica. Tinha gostado razoavelmente da área, mas gostava mais da parte que a gente mexia no computador. Então acabei fazendo vestibular para engenharia da computação. E passei, fiz e tal. Na época, eu entrei em segunda entrada e as aulas começariam em agosto de 2012. Só que houve uma greve na época, no primeiro semestre de 2012, e eu só comecei a ter aula na graduação mesmo em dezembro de 2012. Já estava matriculado, inclusive, nas aulas de música, né, lá no Minami. Uma semana depois do meu pai ter falecido, eu digo, não, eu tive toda a questão do luto, refleti muito durante os meses que eu não estava tendo aula de engenharia, né? Mas assim, eu continuei, fui fazer as aulas de bateria. E acho que foi uma das melhores coisas que eu pude fazer, porque eu tive aula com Café de Jesus, que é um cara que é referência, assim, pra mim na bateria pernambucana. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de pegar ele como professor e a gente se deu super bem, velho. Então, Café, daquele jeitão bem particular que ele tem, me fascinou, de certa forma, né, no instrumento, assim, na questão do aprendizado e tal. Então, eu, em poucos meses, assim, consegui evoluir de certa forma no instrumento, assim. Então ele me ensinou a ler, né? Foi ele que me ensinou a ler o Pozzoli, leitura rítmica e tudo mais. Então ele me deixou safo em muita coisa, né? Então, apesar de eu ter tido somente 3 meses de aula com ele, basicamente 3 a 4 meses, e eu gostei muito dele como professor, né, dando aula, a gente tinha tido aquela química de aluno-professor, eu continuei com ele. Tudo que eu aprendi com ele, até hoje eu sinto que foi muito importante aquela base que ele me deu, né, naqueles 4 meses. Eu deixei de ter aula com ele na época porque faltou grana, né? Faltou grana, porque aula particular sempre foi, eu acho que sempre vai ser caro, né? É um custo, de certa forma, alto, mas para mim valeu super a pena aqueles 4 meses, né? E foi a partir daí que começou a história séria com a música mesmo, né? Só fazendo outro parênteses aqui, para quem também não é daqui de Recife, não é de Pernambuco e tal, Minami é uma escola tradicional de música aqui em Recife, escola particular, né? O ano Douglas acabou de explicar por onde passou. E aí, Douglas, para fechar esse bloco, eu queria que tu falasse para fechar como é que a Bateria Azul chegou. Vou pular um pouco no tempo, chegar em 2019, certo? 2019, eu já estava tocando em alguns bares e pubs que comportavam bandas e grupos de rock e tal, e o dinheiro começou a entrar, né? E, paralelo a isso, eu já estava dando aula particular. Então, a batera que meu pai me deu, tava lá. Eu já tinha mandado até em trocar o revestimento dela. Lulu Batera trocou o revestimento dela. Lulu Batera é um grande baterista aqui de Recife, que também faz serviço de luthieria, troca de revestimento e tal. Ele já tinha trocado o revestimento da minha bateria, só que depois de um tempo eu enjoei assim do revestimento, né?
pela bateria ser power tones, eu sempre sentia a necessidade de, quando eu ia ensaiar em estúdio e tal, sempre as baterias eram padrões de tons de 10, 12, surdo, às vezes de 14, às vezes de 16. E eu sempre sentia uma dificuldade na ergonomia e tal. Quando eu tentava montar a minha bateria, eu não sentia tão confortável assim a questão da ergonomia. E eu sentia essa necessidade de pegar uma bateria com tons de 10 e 12 e um surdo de 14. Só que eu ficava na mente, eu digo, velho, eu vou pegar uma bateria que seja da mesma marca da minha e que seja da mesma série, se possível. E aconteceu disso, né? Um grande baterista daqui de Recife também, chamado Júnior Eugênio, que ele é natural de Caruaru, mas está morando em Recife já há algum tempo. Ele também tem um canal de compra e venda, né? Então ele sempre anuncia instrumentos de marcas boas, assim. E eu tive a sorte dele anunciar uma bateria Pro Export da mesma série, do mesmo modelo da minha, só que reduzida, né? Então, tinha lá tom de 10, tom de 12, surdo de 14 e o bumbo era de 20. Como eu conheço o Júnior já de algum certo tempo, ele me confiou, eu consegui pagar ele de uma forma parcelada e juntei as duas bateras, né? Só que aí estavam com cores diferentes, né? Tava com cores diferentes. Uma tava com uma cor opaca, amadeirada, e a outra tava com esse azul que você mencionou aí, que é bem bonito. Eu também achava bem bonito. E eu disse, pô, um dia eu vou botar a bateria toda desse azul. Eu faço parte de uma banda chamada BR-81, que é uma banda que faz, né, shows aqui de cover, né, de rock nacional dos anos 80. A gente fez uma live, né, durante a pandemia, e os caras fizeram me atiçaram dizendo, pô, velho, seria massa tu ter ali a bateria gigante, pô, com as peças todas de uma cor só. Então eu mesmo fui atrás de um revestimento, eu e um colega meu, a gente trocou o revestimento, deu uma lixada na madeira, deu um grau na madeira, e eu consegui deixar a bateria toda padronizada. Eu ainda consegui comprar um tom de 8. Eu tenho um tom de 8, 10, 12, 13, 14, 16, 22 e 20. A gente já tá meio que entrando na questão do teu set. Uhum. Tipo, aproveita e explica também o que é que tu usa de pele, baqueta, prato. Certo, beleza. As peles que eu tenho na minha bateria hoje em dia são as peles que eu comprei para fazer a gravação do disco da Masker em 2017. Eu comprei as peles para fazer uma gravação, não tinha essa bateria gigante ainda. Eu usei a bateria do estúdio Darkside, que é um estúdio daqui de Recife que dá uma abertura gigante assim, para bandas de metal e tal. E aí a bateria que tinha lá era uma bateria gigante, né, de 3 tons, 2 surdos e tal. E eu, na época, consegui investir, né, num jogo de peles da Evans SC2. E a de bumbo é a EMAD 2. Então é um set, é um kit de peles bem bom, assim, bem legal. E depois da gravação eu né, logicamente tirei da bateria do estúdio, fiquei pra mim e esperando o momento de ter uma bateria gigante, né, pra poder colocar, né, o set nessa bateria gigante. Chegou o momento, né? Então desde do meio do ano passado que eu troquei as peles, tá com essas peles, né? A bateria é uma Pro Export, né? Pro Export dos anos 90, com as canoas inteiriças. Eu acho fantástica a bateria. Baqueta eu gosto muito das Vic Firth. Então a baqueta que eu mais me sinto à vontade é a Vic Firth 5A. Às vezes eu utilizo 5B em gigs que precisa de um peso maior. Então eu prefiro às vezes a 5B, mas se for escolher uma baqueta só, eu escolho a 5A da Vic Firth. Pratos é uma busca constante, assim, porque apesar de eu ser um cara que, né, comecei a tocar bateria em bandas de rock e metal e não sei o que, depois que eu comecei a estudar música mais seriamente, eu sempre fiz de tudo um pouco. Então eu já toquei em gig de jazz, já toquei em
Já toquei até swingueira cristã, velho. Então a gente vai sempre buscando uma sonoridade mais versátil, né? Então eu comecei meus 7 pratos com um 7B8 da Sabian, e eu fui evoluindo, tentando comprar outros pratos um pouco melhores e tal. Hoje eu tenho no meu kit, né, um chimbal Domene, que é uma marca brasileira que fabrica pratos em Liga B20. Um chimbal Domene, que é um chimbal que não tem série, ele é um chimbal one of a kind, que é uma particularidade da Domene. Eu tenho um prato de condução Domene também, Dry Hide, da série Fibonacci. Eu tenho um Crash de 17, de uma marca chamada Carpius, que também é uma marca brasileira, se não me engano, que é handmade, também em Liga B20. Em relação a Crash Zildjian, a Custom de 18, que tá cortado, mas ainda tá com som arretado. Tenho Sabian Dark Crash de 15 polegadas. Eu ainda tenho outro Crash, que foi uma doação de um colega meu, chamado Fúria, de uma série chamada Fúria, da Steg, que também era de 18 e também tá cortado, mas ainda tem muito som. Ainda tenho um condução Sabian, série Signature, Will Cajon. Will Cajon é um batera de uma banda chamada Living Color, que eu adoro, e ele tem essa série junto à Sabian, e eu consegui esse prato, que também é de 21 polegadas. Splash, eu tenho um Splash SH de 8 polegadas, SH da marca Steg também. E ainda tem um outro chimbal da Feist 1001, da série 1001, que é B8, só que é um B8 bem especial, assim. Os B8 da Feist são bem diferentes dos B8 tradicionais que a gente vê por aí, né? Ainda esqueci de China. Eu tenho 2 Chinas. Eu tenho um China de 14 da Sabian, que é muito legal, um mini China da Sabian. E tem um China que esse é o xodó, é um China de 20 da Zildjian, a Custom. Esse China é espetacular, velho. E isso tudo foi no tempo, né? Vai aparecendo um prato aqui, uma oportunidade ali. Infelizmente a gente não tá nos Estados Unidos, que a gente tem uma Guitar Center que tem todos os pratos ali à disposição da gente, com todas as séries, né? Pelo menos é o que dizem, né? Não, aqui a gente é na base da luta mesmo, na garra mesmo, de achar esses pratos assim, nos grupos de compra e venda que a gente sabe que existe aí, né? Compra e venda de usados, achando essas pérolas aí, né? Eu tenho sorte, assim, de ter alguns pratos legais, mas eu tô apostando muito nessa marca que eu mencionei, que é a Domene Symbols. Acredito que é uma marca que tem uma construção de pratos, uma concepção muito legal, assim, e tô apostando. Já comprei alguns pratos e ainda vou ter outros, assim. Tu também é professor, né? E aí como é pra tu? Como é que é essa outra faceta pra tu dar aula? E já aproveitando também, o que é que tu prioriza na hora do estudo, tá ligado, assim? Então você dá aula e depois você tem que separar as coisas que tu tem que estudar pra você mesmo. Como é que é isso? Então, tá sendo um desafio, assim, né? Eu comecei a dar aula tarde, assim, porque eu comecei a aprender o instrumento em 2012, né? Depois eu só fui ter aula de bateria de novo em 2015, velho. Decidi estudar música mais a sério, então em 2015 eu entrei no Centro de Criatividade, né, da Rua da Aurora, e passei a ter aula com Marcos Monte, que hoje ensina no IFPE do Ceará. E depois eu entrei no conservatório em 2016 para ter aula com o Gediel Dutra, que é o meu professor, né, até hoje. Mas assim, eu sempre fui um cara de ir muito para workshop e tudo mais, então eu sempre fui um cara que sempre tive muita informação na cabeça. E isso é uma coisa que até meu professor Gediel hoje em dia ele fala, velho, você tem muita informação na cabeça, às vezes você fica com dificuldade de organizar. Realmente acontece isso, mas o desafio de dar aula, né, me ajuda a me organizar também, porque dar aula, você tá aprendendo ali o tempo todo também, né? Você aprende enquanto dá aula, então você aprende como ensinar uma coisa que você sabe, né? Então como é que você vai ensinar uma coisa que você sabe para outra pessoa? Então você tem que organizar as ideias na sua cabeça primeiro para poder passar para outra pessoa. Então você acaba estruturando certas coisas, né? Depois que eu passei né? Eu comecei a conversar da gente dizendo que eu tinha feito
prestado vestibular para engenharia da computação, mas é que acabei mudando, né, o curso, e hoje eu faço licenciatura em música na Federal. Então, depois que eu entrei na licenciatura em música, a gente também vai descobrindo formas, né, de melhorar a didática e melhorar até mesmo o estudo do instrumento, né. Então, a gente... É um desafio, mas é um desafio que eu acho interessante, assim, ainda estou aprendendo, ainda estou me estruturando, certo? Eu prezo, né, por estudar coisas em que eu tenho dificuldade, né? Não adianta eu sentar na bateria e tocar as coisas que eu já sei. Então, eu sempre, quando eu sento na bateria, eu tento tirar algo que não tá rolando. Por exemplo, estou estudando um negócio de pedal duplo. Pedal duplo sempre é um calo, assim, principalmente para quem não tem a oportunidade de estar tocando pedal duplo o tempo todo nas gigs, né? Que é o meu caso. Porque apesar de ter um pedal duplo em casa e ter tocado em banda de metal, as bandas de metal tudo parado, né? Com lance de pandemia e tudo mais, às vezes a oportunidade de praticar pedal duplo acaba sendo rara, né? Então eu sento para tirar algum groove de pedal duplo. Então eu fico lá martelando naquilo ali, né? E até sair. Eu tento focar nos pontos fracos, né? Enquanto eu estou num ambiente de prática. E lógico, quando a gente tá na gig, a gente não pode pensar na parte do lado fraco, né? A gente tem que estar seguro no que tá fazendo. E é o que eu falo pros alunos também, né? Eu digo, velho, se isso aqui tá com dificuldade, foque nisso daqui. Tava com um aluno que tava com grande dificuldade em aprender fazer 2 toques com um pé só. O chamado pivô, né? O pessoal chama de pivô, tem outras pessoas que chamam de slide. A técnica de tirar 2 toques rápidos com um pé. E aí eu ensinei a ele a parte mecânica, como é que funcionava a parte mecânica, como é que o pé funciona e tal, no pedal. E ele passou semanas e meu irmão, isso aqui não tá rolando. E, velho, tire um tempo da sua hora de prática para praticar somente isso. E também colocar isso em contexto e tal. E aí, de tanto ele martelar, sabe, ele, velho, já tá rolando, pô, não sei o que e tal, mas passaram-se semanas, assim, semanas e não rolando. Paciência e persistência, né? São 2 coisas que a bateria precisa pra você conseguir tocar ela. Então, é o que eu sempre tento passar para os meus alunos, né? Então, dar aulas sempre tá sendo um desafio, sempre vai ser um desafio, né? E é sempre um aprendizado. Para você que está escutando esse episódio do Repercuta, Douglas já participou e participa, né? De bandas como Masker, também acompanhando a Cantora Livre, não é isso, Douglas? Isso. A Estação 47, também acompanhou o cantor Daniel Martins, a Mar Assombrado, que foi onde eu falei lá no início do episódio aqui, que conheci Douglas, tive alguma proximidade. E a própria BR-81, que é uma banda da noite, não é isso, Douglas? Exatamente. E também teve participação na Orquestra Acadêmica do Passo do Frevo. Com quem tu quer começar, Douglas? Então, eu vou começar com 2, assim. 2 projetos. Antes, porque assim, todos esses projetos que já mencionou aí, são projetos que eu tenho registro gravado em fonograma, né? Mas antes desses projetos eu já tinha feito parte de outras bandas de metal. Uma banda chamada Intruders em 2014, que eu entrei nessa banda. E a gente tocava lá um repertório cover, tava pra se programar para trabalhar em repertório autoral, mas não chegou a esse momento, eu saí antes. E depois entrei numa banda chamada Port Royal, que é uma banda, de certa forma, já antiga. Os caras eram mais velhos e tal. Na Intruders eram caras da mesma idade, assim. Mas a Port Royal, eu era o cara mais novo da banda. E também era uma banda já que tinha músicas autorais. Também fazia alguma parte de repertório cover para complementar o repertório. A gente chegou a tocar em alguns mini festivais underground na época. E aí, com esse meu interesse de estudar música mais a sério, né? Entrei no conservatório, tudo mais. E aí surgiu a oportunidade, logo quando assim que eu entrei no conservatório, né? Na primeira semana, assim, surgiu a oportunidade de fazer uma seleção para entrar na orquestra do Passo do Frevo, né? Na Orquestra Acadêmica do Passo do Frevo. Na época, o coordenador de música do Passo do Frevo era André Freitas, né? Eu tenho uma grande honra, assim, de
um grande professor de música, guitarrista também. Na época ele era o coordenador do Passo do Frevo, coordenador de música. E ele estava fazendo isso. Eu sempre tive um interesse gigante assim, por música regional, principalmente a parte instrumental da música regional, né? Na época que eu era metido a guitarrista, eu e meu irmão, a gente pesquisava os guitarristas gringos, mas também pesquisava os caras da terra. Então, a gente sempre curtiu muito caras como Fred Andrade, Luciano Magno, que são guitarristas que são referência daqui de Pernambuco. Cacau Santos. Então, tipo, esses caras sempre tiveram na playlist da gente. A gente sempre gostava de ouvir. Eu sou muito fã, assim, desses caras. Então, o CD solo do Cacau Santos, que ele lançou, o Escolhido, escutei muito aquele CD. O CD Mandinga, que é um projeto de Fred Andrade e Ebel Perrelli, né? Foi aí que eu cheguei a Ebel, né? Que é um grande batera daqui de Recife, Pernambuco, um dos melhores do Brasil, assim, né? A de quiçá, né? Então, foi aí que a gente teve o contato com a música instrumental pernambucana, né? Então eu sempre tive uma queda gigante, assim, por música pernambucana instrumental. Então, aí desse interesse eu cheguei na Spock Frevo Orquestra, por exemplo. Quando eu conheci a Spock Frevo Orquestra foi paixão, assim, à primeira vista, assim. Eu gostava de frevo, mas era aquele lance sazonal, de carnaval, frevo, frevo é isso, mas beleza. Mas aí quando eu vi a Spock Frevo Orquestra tocando, né, em DVDs, em vídeos, assim, eu pirei. Então, quando houve essa oportunidade, eu já tinha visto, era o festival que tinha da Guitar Player Festival, que houve. Eu já tinha ido para uma edição em 2012, e na edição de 2014, se eu não me engano, ou foi 2013, o Spock Quinteto, né, que tinha Renato Bandeira como guitarrista, participou da Guitar Player Festival. E foi a primeira vez que eu vi Adelson Silva, o baterista da Spock Frevo Orquestra, o mais velho do bigodão. Respeita esse bigode, porque esse bigode aí, meu velho, tem história. Que eu vi ele tocando, né, de frente, assim, na frente, assim, ao vivo. Então, a Adelson sempre impacta, até hoje. Toda vez que eu vejo tocando, sempre impacta. Mas a primeira vez ninguém esquece, né? Então, aquela foi a primeira vez, assim, no quinteto ainda mais, né? Então, meu irmão, que é isso, velho? Então, a partir dali, meu interesse por frevo só fez aumentar. Então, quando chegou em 2016, foi a época que teve a seleção do Passo do Frevo, eu me inscrevi. Não foi uma seleção tão difícil de passar, porque tinham poucos inscritos, né? E consegui passar na seleção do Passo do Frevo e entrei na orquestra. E a orquestra teve o privilégio, o projeto da Orquestra do Passo do Frevo era um projeto de formação profissional dos músicos que faziam a parte da orquestra, né? Tinha eu como baterista, tinha 2 percussionistas, o naipe de saxofone, o naipe de trompete, o naipe de trombone, né? Que é a formação original de uma orquestra de big band de frevo, né? E ainda mais um baixista e um guitarrista. Então tinha esses caras todos. Então a ideia do Passo do Frevo era formar, né, a concepção do músico, fazia parte de uma orquestra, mas que também poderia fazer a sua carreira individual, né? Então os conceitos de você ser o seu próprio empreendedor e tal, eu tive tudo isso, os primeiros contatos a partir do projeto da Orquestra do Passo do Frevo. E foi muito legal, porque além disso tudo, a gente tinha encontros semanais com um grande ídolo musical meu que passou a ser o próprio Maestro Spock, né? Então a gente tinha encontros semanais com o cara. Então a gente tinha ensaios, né, toda semana. E algumas semanas o Spock não podia ir, mas ele pedia para algum cara da cena do frevo ir dar algum tipo de aula pra gente lá. Então eu tive contato com o Maestro Duda, o Maestro Edson Rodrigues, tipo, os caras que são os caras da música pernambucana, não só do frevo, né, mas da música pernambucana como um todo. E mais forró, tem até uma foto que eu acho que tem no meu Instagram, assim, tem uma foto de eu conversando com mais Spock, com mais forró, assim, um dia que os dois estavam lá. E, bicho, esses momentos, assim, eu não vou esquecer nunca, né? Paralelo à Orquestra do Passo do Frevo, né, eu já tava tocando em bandas, assim, e eu cheguei a tocar na banda, na Máscara, né? Comecei a tocar com um projeto por conta do Adriano Forte. Ele me convidou para fazer parte da banda na época,
eu já tinha feito parte da Port Royal, aquela coisa toda, e meu nome chegou a ele. Aí ele me convidou para fazer. Ele estava fazendo esse projeto junto com o Marco Melo Caveira, que hoje é praticamente um irmão meu, né? Todos os projetos em que ele precisa de um baterista, ele me põe, e todo projeto que eu preciso de um guitarrista, eu ponho ele, né? E a partir dali, a gente começou a trocar ideia e trabalhar nas músicas da Máscara. Na Orquestra do Passo do Frevo, alguns integrantes da orquestra começaram a compor frevos autorais. E começou a ideia de gravar esses frevos. Então, concomitantemente à Máscara, eu estava gravando frevo, né? E, concomitante aos frevos, eu estava gravando metal. Então, eu sempre tive esse lado versátil. Reflete bastante teu estilo, né? Reflete bastante teu estilo, Douglas, né? Vai desde do metal até do pop, que a gente vai falar mais na frente. Exato. Né? E também a música regional, a música local. Isso pra mim exato. E eu digo assim, velho, o interesse também em aprender a tocar realmente esses gêneros diferentes é até por necessidade. Entendeu? Porque em algum momento você tá parado assim, pinta uma gig de você fazer um samba. Você precisa estar pronto para fazer, né? Você não pode chegar lá e não saber tocar o groove certo, ou não conhecer a música, né? Então, você tem que estar aberto sempre a tudo assim, para você também poder sobreviver, né? Como um ofício. Então, e isso não é só uma coisa minha, né? Isso eu vejo pelas referências, as minhas referências de bateristas brasileiros, né? Quando a gente vai ver os caras do Sul, os caras sempre tocavam na noite, os caras que são grandes, tipo Cuca Teixeira, Kiko Freitas, os caras eram, como eu gosto de dizer, rato de gig, né? Onde tivesse uma gig, eles estavam lá tocando. Então, vai de tudo, né? Aparece de tudo pra você tocar. Então, você tem que estar aberto a aprender e a não ser preconceituoso, né? Com determinados gêneros, assim. A gente tem, eu acho que todo mundo tem seus preconceitos, mas a gente tem que ir quebrando devagarinho eles. Vale muito escutar todos esses trabalhos que o Douglas participou. Eu ouvi tudo, para falar a verdade, para poder ter mais lastro aqui. E eu vou deixar marcado, você que está escutando e que não segue a página no Instagram ainda, eu vou deixar tudo marcado lá no post, para você ouvir todos os projetos. E aí pode continuar, Douglas. Pô, valeu, Jânio. Obrigadão aí por ter ouvido. Espero que você tenha curtido lá, Austral. Curti, porque um é muito diferente do outro, assim, sabe? É bem versátil, sabe? Tipo a orquestra, tipo a marcha que já é no metal. Aí tem o som da Estação 47, que já é mais no pop rock. Até você falou isso, que eu vi em uma das entrevistas que vocês deram, você falando também que transita entre o rock mais pesado e o pop também. Foi. Aí tem a Mar Assombrado, que eu vi das gravações, parte da mix lá também, sabe? Valeu, velho. Obrigadão. Então, aí justamente, a partir daí foram as minhas primeiras gravações em fonograma, né? Eu nunca tinha participado, né, de gravando realmente uma bateria real, assim. Inclusive, a primeira gravação mesmo, acho que foi com a Máscara, que eu gravei no Passo do Frevo, né, os primeiros 3 frevos, porque foram gravados 6 frevos, mas foram 3 numa sessão e 3 em outra sessão. Mas na Máscara, foi tudo muito assim, marcante pra mim, porque foi num dia eu gravei as 8 faixas que tem no disco da Máscara, eu gravei em um dia, velho. E tipo, eu tava super nervoso, porque era a primeira vez, velho. Primeira vez de estúdio, o cara na técnica falando, faz de novo, não sei o que, tipo, meu irmão, pô, velho, é uma pressão gigante, assim. E, assim, eu tive a sorte de ter Marco como técnico de som, Marco Melo Caveira. Porque Marco é muito paciente, velho. E, tipo, fora a gravação da orquestra, Passo do Frevo, todas as outras gravações é Marco como técnico. É Marco que foi o técnico. Aproveitando um gancho também, explica um pouco a tua relação com o Marco e também com o Liv, já que tu também faz parte da banda dela. Então, justamente, o lance de trabalhar com o Liv surgiu a partir da Máscara. Porque, justamente, né, esse contato com o Marco passou a ser frequente, velho. Porque depois que ele me viu gravando, alguma coisa fez com que ele se interessasse pelo meu jeito de tocar e começou a me indicar para um monte de coisa, né? E uma dessas indicações foi para com Liv. Liv já tinha feito o primeiro EP dela,
né, sendo produzido por ela mesma, e quem gravou a bateria foi o Nenel Lucena. O Nenel Lucena é guitarrista, mas também toca bateria super bem, toca baixo super bem, e foi ele que produziu, junto com o Liv, o primeiro EP dela. E Marco participou do primeiro EP dela, gravando alguns solos em algumas músicas. E ela lançou o primeiro EP dela, chamado Eu Sou Objetivo, em 2017. Só que ela não tinha banda fixa, né? Ela tinha gravado as composições dela e não tinha muita perspectiva de banda. E aí, quando surgiu a ideia dela fazer uma banda fixa, porque ela queria fazer uma participação naquele festival que rolava, o Web Festival, né? Que tinha esse festival até 2018, se eu não me engano. E isso aí ela quis formar uma banda assim, meio que de bate pronto, e Marco me chamou. Eu já tinha ouvido o EP dela, já tinha curtido o tipo de som dela. Quando foi uma semana depois e tal, Marco disse: Liv tá precisando montar uma banda e tal, tu não quer ser batera? Vamos embora, velho, tem que curtir a banda e tal. E a partir dali meio que calcou, né? A amizade com o Marco tava crescendo, né? E a amizade com ela começou, né? Então, eu e Liv, a gente sempre trocou muita ideia sobre música, sobre... A amizade da gente sempre cresceu. Eu considero ela como se fosse uma irmã que eu não tive, né? Uma menina. Gosto muito dela, inclusive. A partir daí, né? Depois de Liv, né? A Masker, infelizmente, logo depois que a gente lançou o CD, se desfez, né? A banda se desfez, se desbandou por várias questões, assim. Mas todo mundo é amigo ainda, né? Mas cada um foi pro seu canto, assim. E em 2017 também, 2017 foi um ano bem agitado para mim, porque foi também a partir de uma indicação de Marco para André de Sena, que André me convidou para gravar o que viria a ser esse terceiro CD que foi lançado, Geografias Estranhas, do Mar Assombrado. Eu fiz até esse exercício, porque quando eu peguei o histórico de Douglas pra ouvir tudo, como é o terceiro álbum da Mar Assombrado, eu fiz questão de ouvir os outros também, pra ver até esse contraste, sabe? Pra perceber esse contraste. Mas Douglas, ele participa do último álbum, como ele já falou, Geografias Estranhas. 2017 eu cheguei a gravar, né? Foi um ano bem legal, assim, pra mim, bem marcante. Eu gravei no primeiro semestre o álbum da Máscara, os 3 primeiros frevos da Orquestra Acadêmica do Paço. No segundo semestre, os outros três frevos dos 6 da Orquestra Acadêmica do Paço e as 5 músicas, se não me engano, do Maluco e Robô, né, que foi o segundo EP lançado de Liv. E quando foi em 2018, em janeiro de 2018, foi quando eu gravei as baterias do que viria a ser o Geografias Estranhas do Mar Assombrado. Em relação à Estação 47, né, a Estação 47, originalmente, o baterista era o Ivo Lage, né, que é, inclusive, um grande batera daqui de Recife também, da cena do rock and roll, e, inclusive, é proprietário do estúdio Space Invaders, né, e que sou fã da galera de lá, e sou fã de Ivo pra caramba também. Então, ele era o baterista original. Por conta de agenda e tal, ele não tava conseguindo continuar com a banda, né, que é um projeto autoral, entrando na parada, porque eu conheço basicamente todo o restante da banda, né? Emanuel, Felipe, os contatos que a gente tinha. Marco já conhecia eles dois de outras gigs, e eu passei a conhecê-los, né? Se bater em alguns shows assim de bandas assim que a gente gostava em comum, e a gente, né, construía essa amizade. E aí, entrei na banda com a intenção de gravar, né, EPs curtos, né, que depois de lançados 5 EPs, fazia parte de um conglomerado como se fosse um álbum, né? Então a ideia era lançar um EP por ano, né, e a gente começou isso em 2018, exatamente, em 2018. A audição que eu fiz do EP Mantra de Liv, inclusive... Num dia, numa segunda-feira, eu gravei o EP Mantra. Na outra segunda-feira, né, tava gravando o EP, né, de Denire Martins, né, que é um artista de Pau d'Alho, cidade próxima aqui de Recife. É uma cidade do interior, mas é próxima de Recife.
E engraçado que Denieri, na verdade, não foi o primeiro contato com ele no técnico, no Centro de Criatividade, não foi lá. O primeiro contato que a gente teve junto foi uma jam session que tinha de blues nas segundas-feiras, no Burburinho. E eu tava lá, né, no meio da jam, já tinha aberto pra canja e tal, eu tava lá na batera, e Denieri chegou pra tocar uma música dele. E era uma música que ele fez pra esposa dele, e ele tem gravado essa música, inclusive, o nome da música é Lila. Então foi ali, o primeiro contato que eu tive com Denieri. E quando a gente se viu, na época que a gente entrou junto no Centro de Criatividade, foi um negócio bem engraçado. Ele, oxe, meu irmão, tu era aquele batera lá da Giga. Eu digo, pô, foi, tava lá, né, fazendo uma zoada lá. Pronto, aí ali a gente começou a amizade. E eu vi que ele também tinha um trabalho como compositor, que flertava com o metal, com um instrumento totalmente diferente. Queria ser, veio com Denier 19. É um cara também que ele tem várias influências. Então a gente se deu bem, porque ele tem influência de coisa. Isso calhou muito da gente trocar muita ideia. Então, até na época, fazer uma banda para tocar o EP que ele tinha lançado em 2015, né? Que foi gravado também por Nenan. Ele tava querendo montar uma banda fixa para tocar esse EP, né? Mas na época não conseguiu, por uma vasta quantidade de dificuldades que estavam se ocorrendo para acontecer. Mas a gente sempre manteve contato. Ele, infelizmente, desistiu de fazer o curso de música lá no Centro de Criatividade, por conta de trabalho e tal. Eu continuei um pouco, depois fui pro conservatório, tive que sair do Centro de Criatividade. Mas a gente, que é uma banda de metal daqui de Recife também, que o baterista é amigo meu, Marcelo Dias, também foi aluno de Café, então tudo interligado, né? Então a gente sempre manteve contato. E depois que ele saiu da Camus, ele focou, ele sempre, paralelamente a Camus, sempre compôs, né? Então compôs música autoral própria. Então ele quis realmente focar nisso. Então ele conseguiu ganhar um concurso na cidade dele, Canta Paudalho, o nome do concurso, e conseguiu um recurso, né, financeiro para conseguir fazer o CD dele, né? Um disco próprio de músicas autorais. E aí ele me convidou para gravar as baterias. Então eu gravei ao todo 6 músicas, né? Mas ele está lançando as músicas em formato de single. Então uma música chamada Mãe, né, que foi lançado no Dia das Mães de 2020, e uma música chamada No Seu Ouvido, que foi lançado no segundo semestre, né, no segundo semestre de 2020. Mais recentemente foi lançado o que eu tinha gravado do Mar Assombrado em 2018, né, o Geografias Estranhas. Em termos de gravações, foi o que eu tive a contribuir. Você citou aí o Marcelo Dias, ele esteve aqui no episódio 2 e te citou também, Douglas, como um dos caras em que, de certa forma, ajudou ele também a entrar nessa coisa da noite, de tocar na noite. E aí eu aproveito, velho, queria focar agora assim, na verdade é uma pergunta que meio que vai incluir a BR-81. Era pra tu falar rapidamente sobre a vida da noite e tal. E se tu tem alguma história interessante, sabe? Enfim, da rotina dos bares e tal. E história tem bastante. No caso de Marcelo, né, só para fechar esse gancho com o Marcelo, a gente, por ter esse contato já com Café, na época que ele já tinha aula com Café antes de mim, já fazia tempo já. E a gente sempre trocou ideia, assim, a gente é parecido, o biotipo da gente é parecido, né, 2 magos, né, de cabelo castanho e tudo mais. Então muita gente às vezes confunde, tipo, pô, tu não era aquele baterista da Cama? Não, pô, é Marcelo, tipo, porque é o mesmo biotipo. Mas a gente sempre trocou ideia também. Eu sempre indiquei Marcelo quando tinha que indicar algum batera quando eu não podia fazer. Eu não sei, acredito que ele também tenha feito isso comigo. Mas em relação a tocar na noite, né? A indicação mais recente que eu fiz dele foi uma banda chamada Rockout, tá rolando aí em trio, e eu comecei a tocar nessa banda com uma certa frequência na noite, antes de entrar na BR-81, né, que é a banda que eu estou atualmente em relação a esse lance de tocar na noite, em tocar em alguns pubs e bares, né, do Recife e tal. Logo assim que eu vi que eu ia entrar realmente na BR, eu indiquei Marcelo pra ficar na banda que eu tava antes, né. E aí, tocar na noite sempre é um negócio, né,
desafiador até, porque a gente sempre tem as dificuldades de... baterista sempre tem dificuldade em tudo em relação a deslocamento com o instrumento, né? Tem bares que não tem o corpo da bateria, então a gente tem que levar até o corpo da bateria. Então tem muitas histórias assim, do cara chegar, ter que montar tudo, é clássico, né? Isso é clássico. Às vezes os membros da banda não são muito empáticos com você, não ajudam em nada, né? Mas alguns, eu tô falando de alguns, né? A grande maioria não, a maioria ajuda, né? Mas tem altas histórias, tem as histórias, umas clássicas assim, a gente foi tocar em determinado bar, longe de casa, assim, bem longe, assim, e eu tive que arranjar um carro emprestado pra levar a batera. E, não, pô, o cachê vai ser tanto, vai sair na hora, massa. Chegou na hora de pagar o cachê, o cara, não, beleza. E essa transferência nunca caiu. Isso é um clássico, né? Isso, por isso já. Nessa banda anterior, a gente já foi tocar em determinados ambientes que, pô, velho, a gente tava tocando assim, daqui a pouco não tinha mais ninguém no bar. A gente, pô, velho, não faz sentido a gente tocar mais. Tipo, tava a gente tocando para os garçons, tá ligado? Então, tipo, infelizmente acontece essas questões, né? Mas, enfim, tem histórias assim de colegas meus, né? Nunca aconteceu comigo, mas tem história de ter briga no bar e tudo mais, né? Nunca aconteceu comigo, não, mas gente bem próxima, assim, já... Tocar em bar sempre é desafiador, tanto em gig da noite, assim, de Recife, quanto em gig de underground, né? Do underground, porque eu fiz parte de gigs underground, né? Tanto com a Masker, que a gente chegou a fazer shows em Arapiraca, aqui em Recife também, fez em Paudalho, e com outras bandas também, gigs underground, com Live, a gente chegou a tocar. Acho que ao vivo, eu acho que eu não cheguei a tocar em festival assim, né? Com a Estação 47. Até com o Mar Assombrado eu já toquei ao vivo, mas ao vivo mesmo, assim. Aí eu cheguei a gravar um disco ao vivo com um disco assim, não é EP ao vivo, com a Estação 47, foi o Usina Sonora, né? Mas a gente nunca chegou a tocar ao vivo mesmo, pra pessoas, festival e tal. A gente tá caminhando para as últimas perguntas. Normalmente no fim eu faço um pinga-fogo com o convidado. Tem que fazer 2 perguntas que eu fiquei curioso, velho. A primeira, tu é aquele cara de comprar LP ainda, ou se tu curte o streaming, ou se tu compra CD, ou se tudo isso junto. E a segunda é se tu tem alguma restrição, alguma coisa na questão de cuidar da saúde para tocar bateria. A primeira pergunta é em relação a como eu consumo música. Hoje em dia é muito, muito pelos streamings, certo? Então eu tenho uma conta no Spotify, tenho uma conta do Deezer. Aí você vai achar estranho, né? Que eu tenho no meu plano de celular, de internet de celular, eu já tenho incluído o Deezer também. E é massa porque tem coisa que tem no Deezer e não tem no Spotify e vice-versa. Então eu acabo achando alguns materiais que eu não encontro em um e encontro em outro. E assim vai. Mas eu prefiro escutar música. Eu acabo consumindo música mais assim pela questão da praticidade, né? A gente tá sempre com o celular na mão, a gente tá sempre, hoje em dia, né? Tá sempre com o celular na mão e tá tudo. Quando quer ouvir determinada música, é só colocar lá. Com o fone de ouvido você consegue, pelo menos, curtir a música lá. Mas pra parar, eu preferiria, né? Ter um CDzinho. Vinil é uma coisa que eu peguei a rebaba da rebaba, né, do vinil. Meu pai faleceu, mas ainda tem vinil guardado lá em casa, só que a gente não tem onde tocar. Eu queria muito em algum momento poder comprar um toca-disco com um sistema de som razoável. Eu prefiro um sistema de som legal, ver todos os detalhes com boa monitoração. Eu prefiro para curtir a música de verdade, assim, pra parar pra ouvir. Mas no dia a dia eu acabo consumindo muito nos streamings, né? E a questão de cuidar da saúde para tocar bateria. Na verdade, eu sou um cara bem careta assim, em relação à vivência, né, do dia a dia assim, normal. Eu não bebo bebida alcoólica nem fumo, né? E não consumo nenhum tipo de droga lícita ou ilícita. Então isso já me facilita assim para ter disposição para tocar, certo? Eu sempre fui um cara ativo, assim, fisicamente, porque quando eu não tinha uma moto, eu tenho hoje em dia, eu me locomovo de moto, mas quando eu não tinha uma moto, eu me locomovia muito de bicicleta. Então, isso me ajuda. Na época que eu tocava metal mais frequentemente, pedal duplo e tudo mais, eu lembro que eu não tinha tanta dificuldade de fazer levadas e tudo mais, porque eu tinha essa atividade física mais plena, assim, de
todo lugar eu ia de bicicleta, velho. Tipo, tinha situações assim de eu ir pro ensaio. Eu ia com um bag de pratos nas costas e ia pro ensaio de bicicleta. A galera, a galera da banda, às vezes... Meu irmão pensa da onde? Eu digo de São Martim. Eu ia, às vezes, ensaiar no Space Invaders, que é em Boa Viagem. Dá alguns quilômetros aí, né? Aí, tipo, eu ia de bicicleta, entendeu? Era o meu único meio de locomoção. Se eu fosse de ônibus, ia gastar uma nota. Eu seria de bicicleta. Isso me ajudava, né? Isso me ajudava bastante. De um tempo pra cá, depois que eu adquiri a moto, eu fiquei meio preguiçoso nesse aspecto, assim, de atividade física. Mas eu tô retomando devagarinho. Eu tô retomando devagarinho, porque é importante o cara cuidar da saúde e principalmente baterista, porque baterista usa o corpo todo, velho. Usa o corpo todo, o cérebro praticamente todo para poder tocar. Então é importante você se ligar nisso aí. Para quem é batera, é importante se ligar na saúde, velho. Porque se o seu corpo não funcionar bem, você não toca bem, não. E isso também vale pra mente, né? Se a sua mente também não estiver boa no dia, você também não consegue render. Então corpo e mente tem que estar saudável. Se é que tu já parou pra pensar nisso, se pudesse avaliar que momento da carreira baterística tu acredita que tá, que momento tu acredita que eu esteja. Eu fiz essa mesma pergunta pra Marcelo também, e agora eu lembrei de perguntar também. Pô, pergunta difícil, velho. Eu venho sempre por isso, porque saí de uma área, né, vamos dizer assim, tava me encaminhando profissional de TI, né, mas acabei que, por conta de perspectiva, às vezes quando algum ente querido da gente, alguma pessoa próxima morre, né, a gente, e principalmente um pai ou uma mãe, assim, um cara, né, muito próximo, assim, morre, a gente acaba refletindo mais ainda sobre a vida, né, e essa reflexão em mim, assim, é diária, né, a questão das escolhas e tudo mais. Então, eu escolhi mais pela paixão que foi crescendo a partir de falecer, né? E o apego ao instrumento, porque é como se eu estivesse sempre próximo do meu pai, né? Quando eu tô tocando, assim. Batera, até hoje, da batera que ele me deu. Então, pra mim, é como se eu estivesse tocando, eu estivesse próximo dele sempre. Então, isso fez com que eu decidisse seguir a carreira de músico profissional mesmo. Só que isso é um desafio, né? É um desafio diário, né? E principalmente agora, com pandemia, né? Covid-19, que abalou as estruturas mesmo de quem é pequeno na música e de quem é grande na música. Quem é artista grande está sofrendo, quem é artista pequeno está sofrendo. Então, eu sempre penso em tirar proveito do momento, assim. Então eu tô tirando proveito desse momento para, mais uma vez, tentar construir coisas que me sustentem de forma mais efetiva e mais duradoura na música. Eu sempre penso em formas, assim. Eu estou fazendo licenciatura em música, certo? A carreira acadêmica é uma carreira, de certa forma, segura, né? Todo mundo diz, não é nem pela carreira acadêmica em si, mas é pelo concurso que você faz, né? Tipo assim, você fazer um concurso para ser professor de música em alguma universidade do Brasil. Isso é uma coisa certa, vamos dizer assim, né? Você vai ter seu salário estável e tudo mais. É lá, né? Até eu prestar esse concurso, eu tenho que também me sustentar, né? Então, eu até preferiria não precisar de um concurso, né? Para poder me sustentar na vida de músico, né? Às vezes isso é o ápice da carreira do cara, se tornar estável, né? Mas eu vejo que também tem opções de você conseguir, né, se tornar estável, ser mesmo e tornar um cara de referência, né? Então todas essas questões passeiam muito pela minha cabeça. Então no momento em que eu estou, é um momento de cisão. Eu preciso quebrar com determinados padrões e paradigmas que eu achava que funcionaria para outros, né? Porque eu preciso construir outros. Então eu estou num momento de cisão, assim, e de quebra de paradigma. Eu preciso mudar as minhas ações, assim, para tentar galgar outros espaços, assim, principalmente se tratando Recife, Brasil e tal. Então a gente tem
principalmente hoje em dia, com internet, com globalização, com tudo, a gente precisa sempre pensar de forma mundial, né? Isca. Então é nisso que eu tô pensando. Como é que um baterista de Recife pode galgar esses espaços, né? Então eu tô com essa reflexão, né, que eu tendo a pensar e bolar jeitos de alcançar, entendeu? Objetivos, assim. É nesse momento que eu tô, nessa busca. Uma música que te representa. A Change of Seasons, do Dream Theater. Um disco que te representa. Puta que pariu, velho. É difícil, porra. Pera aí. Calma aí. Eu vou botar o Passo de Anjo, da Spock Fever Orchestra. Um livro que te inspira. Livro, bicho. Vamos lá. Eu vou botar o Senhor dos Anéis, porque eu gosto pra caralho, velho. E toda a alegoria que tem, né? Porque não é só a história fantástica em si, mas é toda a alegoria que você pode fazer com alegorias e as analogias com o mundo real que você pode fazer com a história ali, né? É muito profundo ali. Agora um filme, Douglas. Um filme. Na verdade, um filme mesmo é A Origem. Eu gosto pra cacete. Tem algum programa de TV ou série que tu curta? Tem sim. E é recente, velho. É Dark. A série de TV, Dark. Douglas Brito, o primeiro show que tu fez, o primeiro show que tocou? Foi em 2014 com a Intruders em Caruaru, velho. Foi o meu primeiro show como baterista. O primeiro show que eu fui assistir, eu era bem pirralho, velho. Acho que foi o show da Xuxa, velho, que teve na Ilha do Retiro. Vê que onda do caramba. Foi o primeiro show que eu me lembro, foi o primeiro show que eu me lembro. Depois disso, o show que eu já era mais velho e tal, o show que eu fui depois desse show da Xuxa foi o show dos Scorpions que teve em 2008. Mas fica com o show da Xuxa que é mais engraçado. Primeiro disco ou CD que eu tenha comprado na tua vida? Que eu tenha comprado. Caralho. Deixa eu lembrar aqui. Meu irmão. Eu vou falar um DVD, porque o DVD que eu realmente juntei uma grana pra comprar foi um DVD. E eu gostava de comprar original, né? O DVD que eu comprei original, que eu lembro assim de ter, pô, foi um DVD de Steve Vai, chamado Live in Minneapolis. Eu indiquei um DVD porque na época que eu comecei a juntar grana pra comprar material de banda, assim, e de artista que eu gostava, o CD já não tava rolando muito, os streams já tava rolando, né? Mas eu cheguei a comprar CD mesmo. CD, eu lembro que eu comprei o Dark Side of the Moon, foi quando eu comprei o Dark Side of the Moon do Pink Floyd, edição especial, que vem 3 discos. Tipo, também foi marcante pra caramba pra mim. Então, enfim, vou ficar com esses 2. Douglas, cita 5 bateristas que sejam referentes pra você. O primeiro da lista é Adelson Silva, sem nenhum titubeio. O segundo da lista eu vou botar Mike Portnoy, porque foi por causa dele que eu comecei a me interessar realmente pelo instrumento. Terceiro, um dos que eu mais me influencio até hoje é Vigil Donati. Pra não ficar só na gringa, eu vou indicar Kiko Freitas, que é um dos bateristas brasileiros que eu mais gosto, assim, de estilo, de concepção, de tudo. E deixa eu ver aqui, falta um. Eu vou botar mais um brasileiro do rock, certo? Que é um cara que, assim, você pode falar algumas coisas do cara, mas em termos de profissionalismo ele é uma referência gigante pra mim, que é Aquiles Priest. Tipo, algo que tu considere como um erro na tua carreira baterística? É uma boa pergunta, velho. Rapaz, como batera, vamos lá, não ter me arriscado de cabeça, não ter entrado de cabeça antes, né? Acho que foi um erro meu, assim. Acho que no começo era pra eu ter, é isso aqui mesmo, e ter me jogado realmente, ter me desvinculado
da universidade mais cedo, da universidade de engenharia da computação mais cedo, e ter me jogado de cabeça mais na música mais cedo, assim. Teria perdido menos tempo. Acho que isso foi um erro na carreira. Eu esperei muito para poder decidir. Agora, um acerto. Um acerto. Não ter medo de me arriscar a fazer as coisas, assim, porque às vezes, tem uma oportunidade, às vezes bate Vou contar um caos aqui rápido, que foi o seguinte, eu esqueci de mencionar durante o papo, mas eu já toquei com alguns artistas de determinado nome aqui de Recife, né? Eu toquei com o Marrom Brasileiro, né, em 2019, e toquei com Ceceu Valença, que é o filho de Alceu Valença, que também tem uma carreira solo, também em 2019, né? Marrom eu toquei no Carnaval 2019 e Ceceu Valença no São João. As duas ocasiões foram desafiadoras para mim, então eu não ter medo de encarar, né? Apesar de ser novo na praça, vamos dizer assim, não ter medo de encarar responsabilidades de gigs desse porte, né? E o caso de Ceceu foi mais impactante, porque só teve um ensaio e eu tava assumindo uma posição de um baterista que é super rodado daqui da região. Então, tava tendo uma dificuldade com esse baterista, e Ceceu de última hora me chamou para fazer um ensaio na sexta-feira para tocar no domingo. E chegou na sexta-feira, ele tinha me mandado determinados áudios, mas não chegou os áudios de todo o repertório, só chegou 3 áudios, que eram as 3 músicas autorais que ele fazia. E aí, as 3 músicas autorais no ensaio eu, né, comi com farinha, mas o resto do repertório, que era um repertório cover, com arranjos específicos, não tinha chegado os áudios para mim por alguma razão, acho que foi internet, alguma coisa assim, não chegou os áudios. E aí, no ensaio, eram 2 períodos de estúdio, eu encarei a parada, não desisti, né, encarei e consegui fazer o ensaio, dei meu jeito para gravar as músicas e ouvindo em casa, e quando chegou no domingo, eu era um dos caras mais seguros da banda, e isso fez com que Ceceu gostasse bastante de mim, assim. Ceceu já foi baterista, inclusive, ele já foi baterista de Alceu, né, ele tocou no Rock in Rio de 91, sendo baterista de Alceu, e assim, a gente ficou, depois do show, a gente ficou super próximo, assim, tem um grande carinho pro Ceceu, ele me recebeu bem, fui bem tratado, assim, e ele disse que eu sou o batera dele, porque ele tem um batera aqui na região do Nordeste e tem outro batera, que ele mora no Rio, né, e ele tem outro batera, outra banda lá. Aí ele diz, você é meu batera aqui, eu tô aqui. Então, aí, tipo, uma satisfação, assim, nenhum orgulho, assim, de poder ter seu trabalho, né, valorizado, né, então, não ter medo de me arriscar e fazer a parada, né? Ter a cara dura de arriscar. Nossa, e já na esteira dessa pergunta, cita um momento de realização pra tu na música. Ter escutado o disco pronto da Mask, assim, foi bem impactante, assim. Foi o primeiro registro, né, em áudio que eu fiz de um CD full, completo e tal. Então foi bem marcante, assim. Inclusive, o CD não foi prensado, mas eu fiz questão de fazer uma cópia física para mim. Eu fui numa gráfica no centro da cidade que fazia cópias em pequena quantidade, e aí tive a oportunidade de fazer 3 cópias, fiquei uma para mim e 2 ficaram com outros caras da banda, e aí eu fiz questão de ter, e tenho até hoje minha cópia lá. Tem algum baterista fora do teu nicho, que não toca o teu estilo que tu toca? Sim. Tu mais se identifique com o cara, apesar dele estar fora do teu nicho? Porque aí é uma pergunta foda, porque qual é o meu nicho, né? Fiquei pensando também, porque tu circula, né? Com várias vertentes, mas tem algum que toque algo que tu não toque? Mas que tu se identifica com o trabalho do cara, apesar dele tocar coisa que tu não toca? Eu vou falar um nome aqui bem conhecido do público geral, não vou dizer nem do público baterístico, assim, mas Riquelme tocou no Avião de Forró, né? Pronto. É um estilo que realmente eu não toco, ali realmente eu não toco, eu nunca consegui, eu nunca, né, fiz parte de grupos que tocassem forró estilizado, que é o estilo, nem sertanejo, nem nada, né?
Tem alguns caras de sertanejo, mas eu não conheço de nome. Então, o Riquelme, porque eu vejo que o cara é lutador, entendeu? Então o cara veio de baixo, você percebe isso. Você percebe que o cara vem de baixo e conseguiu chegar num patamar, né, de ser conhecido pelo Brasil, né? Então é de se aplaudir, pô. É de se aplaudir. Apesar de eu não curtir o tipo de som, porque também realmente, né, apesar de não ter tocado, eu também não sou um cara de ficar ouvindo muito o estilo, certo? Então, apesar de eu não ouvir, eu consigo separar, né, o profissional, né, da preferência musical também. Então é o Riquelme. O Riquelme é um cara que eu mesmo queria ter um reconhecimento, vamos dizer assim, do trabalho que o Riquelme tem, tá ligado? Então, nesse sentido, Riquelme é o nome. Teu conselho, o conselho que tu deixa pra quem tá começando a tocar agora, quem tá começando a se interessar agora por música e por bateria? Paciência, persistência e, velho, comprar uma briga. Você compra uma briga com tudo, né? Porque bateria é um instrumento que não só você tem uma luta para aprender o instrumento, mas para praticar é difícil, né? Existem coisas mais difíceis, certo? Porque dos instrumentos populares, vamos se conter aos instrumentos populares, né? Bateria, guitarra, baixo, né? Violão, essas coisas. Porque nos instrumentos eruditos existem coisas muito mais difíceis de se praticar e não vou nem entrar no mérito aqui porque é como se fosse um outro universo, né, dentro da música. Mas tratando de música popular e mais corriqueira, vamos dizer assim, bateria é o mais desafiador por conta disso. Você compra uma briga, se sua família realmente não entrar na mesma vibe que você compra uma briga com a família, porque é barulho dentro de casa. Você compra uma briga até na sua banda, porque às vezes tem cara que realmente não ajuda, velho. Então você tem que levar suas coisas sozinho. Quando você não tem a ajuda de um road, né, ou de uma equipe que faça isso pra você, né, você tem que assumir a postura, o negócio é meu, então realmente eu vou ter que ir lá e fazer. Então é comprar uma briga, você tem que comprar uma briga e é paciência, velho, paciência. Se você curte aquilo ali, você colhe os louros, né, e também tem os ônus e os bônus, né, de você escolher determinada coisa. Mas eu digo sempre, velho, se você curte tá lá tocando tambor, velho, é a melhor coisa. E é a melhor coisa com o seu instrumento mesmo, assim. A gente tem costume de ficar tocando, tá, mas quando é o seu instrumento mesmo, é outra coisa. É realmente como se fosse a sua voz ali. Né? Então, é isso. Tente sempre tocar com o seu próprio instrumento. Se junte com pessoas boas, né? Pessoas boas de coração, não só boas na música, né? Mas boas de coração. Sempre observe, né? Com quem você está, né? Tirando um som, ou participando de banda, ou com quem está se envolvendo, porque é importante também, né? As pessoas que estão à sua volta também vão fazer um diferencial. E seja uma boa pessoa, velho, né? No sentido geral da palavra, porque acho que o sucesso de qualquer profissional é não só a sua capacidade profissional, mas a sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Então essa é a dica, assim, né, de você quer entrar nesse mundo. Nossa, e Douglas, pra encerrar, cita uma música que tu tenha gravado e que te descreva como baterista. Assim. Só ouvir e dizer assim, isso é Douglas Douglas. Nossa senhora, bicho. Só pode uma. Eu vou escolher uma do Mar Assombrado, certo? Porque no Mar Assombrado existe uma certa abertura de quantidade de informação que você pode colocar dentro de uma música, certo? Então, eu gosto muito da primeira faixa do novo CD. Da primeira faixa não, da segunda faixa. Faixa título, Geografias Estranhas. Aí lá tem levada, lá tem praticamente solo de bateria dentro também. Tem a questão do som, né? Eu gosto muito do som do disco que ficou. Então,
no contexto geral, é uma música que me define. Mas apesar de que eu gosto muito do trabalho de arranjo de bateria que eu fiz na música Ansiosa, de Lizzy. Também é uma faixa que eu gosto muito do resultado, de como eu achei a concepção da levada da música, assim, né? Porque era uma música que originalmente não tinha bateria, né? Ela queria que fosse um negócio de percussão, assim. Eu digo, pô, Liz, mas bora botar uma bateria aí, pô. Mas não se encaixa não, como é que vai encaixar uma bateria aqui? Porque é um negócio meio acústico, meio negócio... Aí eu digo, deixa eu pensar. Aí eu passei uns dias pensando na levada e cheguei com a levada, e ela curtiu de uma forma que ela, pô, bicho, pra mim é uma das melhores músicas que tem, assim. Aí eu digo, pô, eu gostei do resultado também, né? Então, eu vou ficar com essas duas, assim. Massa. Esse foi Douglas Brito. Douglas, fica aí esse último espaço aí pra tu mandar um recado final. Se eu não tiver perguntando alguma coisa que tu quisesse responder, enfim. E te agradecer, velho, por ter aceitado o convite aqui para um episódio do Repercuta. Pô, velho, é só agradecer mesmo o espaço e esse tipo de projeto e de incentivo que você dá a uma cena, né? É muito bem-vindo, velho. Então, foi um prazer ter participado. Espero que agregue, né? Um pouco da minha história aí, agregue as outras pessoas que se interessam por música e por bateria, né? E tamo junto aí. Eu também tenho meu Instagram, né? No meu Instagram é a rede social que eu mais sou ativo, né? Deixa teus contatos. Eu sempre tento. Meu WhatsApp, né? Pra quem quiser mandar alguma mensagem, é o 81997116638. Contato pra, sei lá, alguma gig ou se você tiver interesse em aula de bateria, gravações também. Minha rede social, né? @DougBritoOficial, só que é o Brito, o O do Brito é o mesmo O do oficial, e são com 2 Fs, né? O Doug Brito Oficial. É o @Doug Brito Oficial, é o Instagram. Lá no Instagram eu sempre posto, né, coisas que eu estou estudando, ou então coisas que eu estou fazendo, né, no momento. E a ideia é que eu consiga engatar novos projetos aí. Então fiquem ligados lá no Instagram para quem curte bateria e principalmente bateria pernambucana, né? Tô dando um spoiler aqui do que vai ser a temática dessas publicações. Então a ideia vai ser explorar mais esses conceitos da bateria pernambucana e quem a faz, né? Então fica ligado lá. Também tem um Facebook, né, que tá atrelado ao meu Instagram. Mas se você botar lá Douglas Brito no Facebook, você me acha tanto a página pessoal quanto a página, né, do seguir lá no Facebook. E basicamente é isso, né? Muito obrigado aí já pelo espaço, foi uma honra, certo? Espero que tenha vida longa, o Repercuta aí, e conte comigo aí para o que precisar aí, velho. Valeu, tamo junto. Novo, filho. Valeu, viu? Tamo junto, velho. Boa noite, meu velho. Bom descanso. Valeu, tamo junto.